Graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Luciano Santos e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, seu comentário e se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sino das notificações para quando for postados novos conteúdos, o YouTube lhe notificar, pois o propósito desse canal é produzir conteúdos bíblicos com uma fidelidade às Escrituras para edificar as nossas vidas. Amém? Nesse vídeo, nós vamos mostrar como seria o mundo do ateu sem Deus. Ele terá duas partes. E na segunda parte, nós vamos mostrar argumentos que provam que Deus existe. Amém? Bom, para começo de conversa, vamos imaginar um mundo sem Deus, onde os homens não têm a esperança da imortalidade e os princípios da religião não existem. Os homens não sentem a mínima obrigação de amar o próximo. Não existem as leis universais. Nesse mundo sem Deus, nada é absoluto, tudo é relativo, tudo é permitido, a menos que se apresente razões inquestionáveis para que não seja, e essas razões simplesmente não existem. Nesse mundo sem Deus, o filho bastardo mata o seu próprio pai, e seu meio-irmão perguntou por que ele matou o seu próprio pai. E ele respondeu, porque tudo é permitido. E ele argumentou que na ausência de um grande Deus, Criador e Legislador, ele não pode ser considerado um assassino. A lei que diz não pode matar é só uma convenção social criada pelo homem. Não existe nada na natureza ou na sociedade que pudesse afirmar inequivocamente, ou seja, sem erro, que ele era mesmo um monstro. Em um outro contexto, um governante ateu se apaixonou pela sua própria irmã e sancionou uma lei que libera a prática do incesto. E um outro governante de um outro país com uma moralidade mais elevada o questionou, dizendo que ele estava errado. E o governante ateu respondeu que nesse mundo sem Deus não existe nenhuma lei moral absoluta que provasse que realmente ele estava errado. Tudo é permitido, tudo é questionável. Só para lembrar, nós não temos a intenção de dizer que agir moralmente bem depende de uma crença religiosa, porque existe crentes que matam, roubam e trai as suas próprias esposas. Também existe ateus que matam, roubam e trai as suas próprias esposas. Crer em Deus não torna uma pessoa automaticamente melhor ou boa. Tiago 2,19 diz que os demônios creem em Deus e isso não faz do diabo uma pessoa boa. Crer em Deus não significa deixar ser transformado por Deus. Existem crenças que ensinam a pessoa a ser má. A crença dos amonitas, por exemplo, ensinava sacrificar crianças vivas no fogo para agradar o deus Amoleque. A pergunta é: se nesse mundo sem Deus tudo é permitido, por que alguns ateus, mesmo não crendo em Deus,
faz o bem e por que a crença de alguns religiosos não os impedem de praticar coisas abomináveis contrárias à vontade de Deus? A resposta é porque dentro do ser humano não existe nenhum padrão moral de comportamento. O padrão moral de comportamento perfeito e elogiável que todo ser humano quer seguir não está dentro do ser humano, mas sim fora do ser humano. Por isso que cada um pensa e age diferente. Então, consideramos que nesse mundo do ateu tudo é permitido ou negamos esse princípio? Lembrando que nós não temos a intenção de dizer que só crentes conseguem ser morais. Nós não estamos falando de indivíduos, mas princípios coletivos aplicados a indivíduos. Por exemplo, um ateu pode ter um comportamento moral elogiável, mas de onde ele tira tal princípio? Quais são os parâmetros que ele usa para dizer que aquele bem e aquele certo que ele está praticando é realmente bem e realmente certo? Esta é a dificuldade do ateu. Ele não sabe de onde tira tal princípio. Que argumento é usado nesse mundo do ateu para sentenciar à cadeia um ladrão, um assassino e um estrupador? Quais das razões humanas constituiu que isso ou aquilo é um crime ou imoral? Existe a razão do mocinho e a razão do bandido, a razão de Gandhi e a razão de Hitler. Gandhi diz, não pode matar. Hitler diz, pode matar. Como eu saberei quem está certo e quem está errado? Já que os dois usam parâmetros diferentes. Você percebeu como fica complicado saber com certeza quem está certo e quem está errado? Coisas consideradas certas em determinados países, essas mesmas coisas são consideradas erradas em outros países. Por exemplo, um terrorista no Oriente é considerado um herói. No Ocidente, ele já é considerado um monstro assassino. E na natureza, existe um padrão de moralidade para ser seguido pelos homens? A resposta também é não. Pelas regras da evolução das espécies, baseadas especialmente na competição e sobrevivência do mais apto, o engano, o abandono de idosos, o abandono de doentes, o egoísmo, não é considerado imoral, pois é o comportamento natural das leis da sobrevivência. Que vença o mais apto, que vença o mais forte. E o nosso senso comum considera isso um absurdo, pois não existe solidariedade nem altruísmo. E segundo o próprio Darwin, o pai do evolucionismo, admitiu que a solidariedade e o altruísmo não pode ser explicado pela lei da evolução. Entenda bem, ele não disse que a evolução não tem ainda a explicação para isto. Pelo contrário, essas leis evolutivas chocam-se com os princípios morais do altruísmo.
pois as regras da evolução é sobreviver e não de ajudar. Os genes não têm como explicar, justificar a moralidade. Pelo contrário, pode ser um contraposto a ela. Então, concluímos que nesse mundo do ateu sem Deus, ele não é guiado por nenhum padrão moral absoluto. Também não é guiado pelas leis da sobrevivência, pois nessas leis não tem espaço para o altruísmo. Então, quando um ateu age conforme a sua consciência, praticando um chamado bem, ele deve admitir que está apenas praticando um bem circunstancial, pois no mundo dele, Deus não existe. Então esse bem não é um bem em essência, que vai servir de parâmetro para todo mundo. Ou seja, esse bem é relativo, esse bem é questionável. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos apresentar os argumentos que provam que Deus existe. Se você gostou desse vídeo, se agregou algum valor na sua vida, deixe seu gostei, seu comentário para fortalecer o nosso canal. Amém? Fique na paz e até o próximo vídeo.